Extra. Agora o leitor do Portal Extra pode ler, ver ou ouvir, diariamente, aqui neste canal, as principais notícias políticas de Santa Catarina e também do Brasil. De segunda a sexta-feira, o blog Ivan Extra, que analisa o cenário político e também publica as principais notícias do dia. Na terça, o canal conta com a coluna Radar Extra, de Aninha Carolina Silva, e na sexta-feira, Radar Econômico, de Luciane Junqueira. Veja agora a coluna Ivan Silva. A pergunta é: o sistema político fracassou no Brasil? Hoje os partidos estão mais preocupados em repartir verbas e poder do que defender ideais. O sistema político brasileiro fracassou. E fomos todos responsáveis. Temos que mudar esse sistema, já que ele não teve condições de se regenerar. A observação é do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, há mais de 5 anos, no dia 25 de agosto de 2015 em palestra realizada para empresários do setor varejista que a crise política atual é resultado não apenas de decisões equivocadas tomadas pelo governo federal, mas pela própria dinâmica do sistema político brasileiro. FHC tinha razão. Mas também tem culpa nesse processo, pois além de passar pela presidência da República em 2 mandatos, continuou ativo na política. Mas a verdade é que o atual modelo do sistema político brasileiro se esgotou, faliu. O sistema de coalizão brasileiro, que une partidos com ideologias tão diferentes, no mínimo é como um convite à corrupção. É um atraso à Câmara dos Deputados, por exemplo, ser representada por mais de 30 partidos, o que não acontece em democracias avançadas no mundo, onde predomina o bipartidarismo, como nos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, isso só é como um sintoma de arcaísmo. Basta olhar para as democracias mais avançadas do mundo e contar o número de partidos com representação parlamentar. Não encontra nenhum caso com 30 partidos. Por sua vez, em democracias maduras, há partidos que ganham eleições, que podem eventualmente fazer coligações com 1 ou 2 parceiros menores de forma a constituir governo, e que no fim do mandato são julgados por isso. Em meio a essa desconexão entre político e cidadão, no momento os discursos parecem estar voltados ao que se apresentam como esquerda e conservadores. Discussões que não levam a nada, pois geralmente são travados entre pessoas que não conhecem sequer a história política, porque os partidos se tornaram meros cartórios homologatórios de candidaturas. Não praticam e nem ensinam política, na verdadeira concepção da palavra. Qualquer sociedade democrática e pluralista tem que ter espaço para vozes dissonantes. Só ditaduras procuram silenciar o adversário. Um conservador, por exemplo, é alguém que entende a política como um serviço prestado ao público e não como uma forma de nos servirmos dos recursos públicos. É alguém que entende seriamente a importância de reformar a economia, a legislação trabalhista, a fiscalização, de forma a tornar o seu país mais competitivo e, consequentemente, mais justo. Porque só pode existir justiça social se existe criação sustentada de riqueza. No entanto, quem se apresenta como de esquerda, geralmente não aceita esta verdade. Nas eleições de 2014 e de 2018, houve um intenso debate sobre direita e esquerda, liberais e socialistas. Os políticos com pensamento de livre mercado foram demonizados, foram vistos como ditadores, sem haver uma discussão séria a respeito da questão. Diante disso, estabeleceu-se uma guerra de acusações mútuas, vinda de todos os lados, até mesmo no momento que parecia estar maduro politicamente, com os brasileiros foram às ruas em meados em 2013 manifestar contra os péssimos serviços públicos, como é comum ocorrer na Europa, que tem mais hábito de protestar sem cor partidária. Mas o que vimos é que no Brasil não há a mesma tradição de protestos. Muitos europeus ficaram espantados com as manifestações brasileiras,
Mas é óbvio que as manifestações fazem parte do DNA da democracia brasileira. De resto, é positivo que a classe média queira mais e melhor, na saúde, na luta contra a corrupção, no ensino. O que não é positivo é esperar essas melhorias do mesmo poder político que levou ao Brasil ao impasse em que se encontra agora, com o governo Jair Bolsonaro tomando posse com um discurso e governando com outro, decepcionando seus próprios seguidores mais radicais. Veja também. Assembleia Legislativa aprova Orçamento de Santa Catarina para 2021. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade. Na quarta-feira, 16, o projeto de Lei 321/2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021. A matéria, que trata do orçamento do Estado, LOA, para o ano que vem, segue para a sanção do governador. A proposta foi aprovada na forma de emenda substitutiva global encaminhada na semana passada pelo Executivo. Para isso, a LOA 2021 estima a receita de R$ 31.749 milhões, com despesas R$ 32.981 milhões, o que resultará em um déficit orçamentário superior a R$ 1,2 bilhão. Para superar o déficit, segundo a lei aprovada, o governo promoverá aumento na arrecadação e ações de recuperação econômica. No pós-pandemia, limitará despesas primárias e correntes, além de reduzir o déficit previdenciário mediante reforma da Previdência Estadual. Na Comissão de Finanças e Tributação, a LOA 2021 recebeu 2.297 emendas. Foram 2.131 emendas parlamentares impositivas, todas acatadas pelo relator, 107 emendas parlamentares não impositivas, das quais 56 foram acatadas e 51, rejeitadas, 4 emendas de relator, todas acatadas. As 55 emendas restantes são aquelas com a tramitação encerrada. Também foi aprovada a alteração do Plano Plurianual, PPA, 2020-2023, na forma de emenda. Aprovados 23 projetos do Legislativo na última sessão antes do recesso. O plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina votou, na sessão desta quarta-feira, 16, a última antes do recesso parlamentar, 38 matérias, sendo 23 delas elaboradas pelos deputados. Além das alterações no Plano Plurianual, PPA, e da proposta da Lei Orçamentária Anual, LOA, foram votados e aprovados outros 15 projetos do Poder Executivo ou do Tribunal de Contas do Estado. Um dos destaques é o projeto de Decreto Legislativo 12/2020, que prorroga o estado de calamidade pública no estado de Santa Catarina, que estaria em vigor até 31 de dezembro de 2020, até 31 de março de 2021. Com o decreto, o governo continua autorizado a remanejar o orçamento para poder tomar as medidas necessárias ao combate ao novo coronavírus, Covid-19. Em especial, está desobrigado de atingir as metas fiscais previstas em lei. Isso significa que poderá gastar além dos limites impostos pela legislação para atender às emergências que estão surgindo. Foi a primeira vez na história que o Poder Legislativo, por sua iniciativa, declarou, em março deste ano, calamidade pública no Estado, e o prorroga agora até 31 de março de 2021. Em ocasiões anteriores, a iniciativa sempre partiu do Poder Executivo. Veja também. Congresso aprova LDO para 2021 com o salário mínimo de R$ 1.088. O Congresso Nacional aprovou na quarta-feira, 16, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO para 2021. A sessão foi em 2 etapas. O texto segue para a sanção. O parecer do relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, alterou a versão do Poder Executivo para a LDO. Os deputados aprovaram o substitutivo por 444 votos a 10. No Senado,
A votação foi simbólica. Foram rejeitados todos os destaques oferecidos pelas bancadas na Câmara e no Senado. A proposta de Lutó, atualizada na terça-feira, 15, estabelece como meta fiscal um déficit primário de R$ 247,1 bilhões. Esse montante será resultado das receitas menos despesas antes do pagamento de juros. As contas estão no vermelho desde 2014. Entre outros itens, o texto indica ainda a correção do salário mínimo em janeiro dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.088. Essa variação corresponde à previsão de inflação acumulada neste ano pelo INPC. A regra que previa aumentos reais acabou em 2019. Com vigência anual, a LDO orienta a elaboração do orçamento e a posterior execução, já no exercício seguinte. Na eventual ausência da lei orçamentária, a LDO estabelece critérios para gastos temporários, a fim de evitar a paralisia da máquina pública. Extra. Peço a gentileza para deixar o seu like no vídeo. Aperte no botão para se inscrever. Ative o sininho de notificações, fique atento aos próximos vídeos. Obrigada e aguardo vocês sempre prestigiando e ajudando a divulgar este canal.